tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui com a nossa ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva. Obrigada, Tiburcio. Acho que uma das últimas vezes que nós estivemos juntos, estávamos escrevendo discursos a quatro mãos. Faz tempo. É verdade, eu me lembro. Eu também, muito prazer e muita discursos, honra. né? E que discursos! A senhora escreve e fala muito bem. Agradecer muito ao Barão de Tararé por essa iniciativa. O Barão tem propiciado diálogos importantes com autoridades e personalidades do governo Lula III e sempre promovendo um tipo de diálogo esclarecedor sobre as políticas públicas, sobre os rumos do Brasil, sobre os rumos da humanidade, no caso do diálogo de hoje. A ministra Marina Silva, sem favor nenhum, e todos e todas sabem disso, é uma das melhores pessoas do Brasil. Isso há um reconhecimento mundial, não só aqui no nosso país. Essa semana mesmo, a ministra está novamente na lista de revistas importantes do Ocidente, como entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, e a única brasileira. Eu poderia ficar aqui uma hora, que é o tempo que nós temos para essa entrevista, em 2 blocos, com uma bancada muito competente de entrevistadoras e entrevistadores, só falando da ministra. Por isso, eu quero dizer que, pela história de vida da ministra, todos sabem que, enquanto muita gente da classe média estava entrando no ginásio, fazendo admissão, a ministra, aos 11 anos, estava calçando sapatos pela primeira vez. Depois, juntamente com o saudoso companheiro Chico Mendes, ajudou a fundar a CUT, no estado do Acre. E todos sabem também que nós estamos conversando com uma ministra que tem estatura para ser presidenta da República do Brasil. Ninguém tem dúvida sobre isso. Eu vou parar de elogiar, porque nós temos hoje realmente um debate que vai tratar do trabalho da ministra no governo Lula, no governo Lula.3, mas não só isso, sobre os problemas, a crise climática, os dilemas que a humanidade enfrenta hoje. Ministra, nós vamos ter 2 blocos com um time muito competente, muito dedicado de profissionais. No bloco 1, nós vamos ter a Thalita Galli, da Rede TVT, vamos ter, aí está a Thalita, vamos ter o professor Viaro, do DCM, vamos ter a Adriana De Lorenzo, Adri, da revista Fórum, e vamos ter a companheira Lourdes Nassif, do jornal GGN. Depois falaremos do bloco 2. Agradecer também aos canais que estão retransmitindo essa entrevista ao vivo, dizer que o canal do Fórum 21 também está fazendo a retransmissão, agradecer mais uma vez a essa bancada ilustre de entrevistadores e a ministra Marina, e dar a palavra à companheira Thalita Galli. Por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Quero agradecer sempre ao Barão de Tararé pela oportunidade. Ministra, boa tarde. É sempre um prazer poder questioná-la, conversar com a senhora. E boa tarde aos colegas também, né? Como disse o Tiburcio, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é isso. Eu queria, inclusive, Tiburcio comentava, né, sobre o histórico da ministra, e a gente poderia passar horas falando sobre isso, mas eu queria ouvi-la. Então, assim, eu até fujo do factual no meu questionamento, porque, ministra, eu sempre tive muita curiosidade, agora nesses últimos tempos ainda mais, em ouvi-la refletindo sobre a sua trajetória e sobre esse momento em que você se encontra. Porque, de fato, você está à frente do Ministério do Meio Ambiente num momento
talvez, de cada um sentindo na própria pele o que são essas mudanças climáticas e o que elas podem ocasionar e causar à nossa sociedade, ao nosso mundo. Então, assim, são muitos os desafios. E você tem esse histórico, essa sua trajetória, que é cinematográfica, né? Então, assim, como que você se vê nesse momento? E no bojo dessa sua eleição, como uma das pessoas mais influentes do mundo, né, pela revista Time, eu tenho essa curiosidade, como você se vê nesse momento diante de tantos desafios, mas tendo a oportunidade como ministra, fazendo parte de um governo que quer mudança e que precisa reconstruir muita coisa também, além de modificar, né? Como você se vê nesse momento, ministra? Obrigada, Alicia. Primeiro, me vejo com um senso, um sentido, né, de muita responsabilidade. O Brasil é um país que tem uma responsabilidade muito grande no mundo, no debate ambiental, em algumas frentes. Na frente de redução de perda de biodiversidade, nós temos hoje uma grande perda de biodiversidade. O Brasil tem uma grande contribuição a dar na questão da mudança climática, não só por aquilo que ele pode fazer internamente, mas por aquilo que ele pode alavancar do ponto de vista dos processos multilaterais para que possamos adquirir mais e mais avanços nessa agenda. O Brasil tem um papel importante como uma das maiores democracias ocidentais e a responsabilidade que tem no nosso continente em relação ao debate e à ação sobre a democracia. Então, eu me vejo com esse senso de responsabilidade, de pela terceira vez ser ministro do Meio Ambiente de um governo do presidente Lula, fazendo com que os legados que foram alcançados no Lula 1 e no Lula 2 possam ser ampliados, mas que a gente possa quebrar a inércia dos resultados já alcançados e a gente poder agregar, né, aquele delta para esse terceiro mandato. E, obviamente, que o trabalho feito anteriormente, ele é a base na qual nos posicionamos. Não é por acaso que, no ano de 2023, nós conseguimos uma redução do desmatamento de 50%. Isso não era algo que ninguém conseguisse imaginar, não tivesse sido o plano de combate ao desmatamento que foi concebido em 2003, 2004 e que levou o Brasil a uma redução de 83% do desmatamento por quase uma década, que na agenda de biodiversidade levou o Brasil a ser aquele que contribuiu com 80% das áreas protegidas que foram criadas no mundo de 2003 a 2008. Nessa base dos resultados que já haviam sendo alcançados, nós fizemos uma atualização das políticas públicas, criamos novas estruturas para a governança ambiental. Por exemplo, quando nós conseguimos o primeiro plano de combate ao desmatamento, a gente não tinha sequer uma diretoria no início para fazer esse enfrentamento. Hoje nós contamos com uma secretaria extraordinária de combate a desmatamento e ordenamento territorial sustentável, que foi uma sugestão que eu dei durante a transição, muito inspirada no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi criado como um ministério extraordinário na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, esse senso de responsabilidade está posto nos 3 níveis, né? Eu sempre digo que a política do governo do presidente Lula, ela tem, né, ela é um tripé, né? Fortalecimento e estabilização da democracia, combate às desigualdades e o enfrentamento da questão da mudança do modelo para um modelo sustentável de desenvolvimento, que crie um novo ciclo de prosperidade. Então, é esse senso de responsabilidade. E, obviamente, que esse laço da trajetória, do legado, essa casinha que vocês estão vendo aqui atrás, né, é uma miniatura da casinha do Seringueiro, que é onde eu nasci, me criei, fiquei até os 16 anos com a minha avó. Todo mundo sabe que eu fui alfabetizada aos 16 anos, quando fui para a cidade, fiz Mobral, supletivo de 1º e 2º grau, uma história conhecida, mas essa casinha me acompanha, né? No Senado ela estava comigo, no Lula 1, Lula 2 estava comigo, e agora está comigo também, porque aí é a minha referência. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu quero ir.
eu quero ir para um lugar onde a gente tenha um mundo que seja, ao mesmo tempo, culturalmente diverso, ambientalmente sustentável, economicamente próspero, socialmente justo, né? E também politicamente democrático. Obrigada, ministra. Tiburcio, você está sem áudio. Estou sem áudio? Agora sim. Muito obrigado, ministra. Muito obrigado, Thalita. Vamos dar a palavra agora ao professor Viaro, da DCM. Mas antes eu queria enfatizar, viu, Viaro, os canais que estão retransmitindo aqui ao vivo. A própria TVT, o canal da Carta Capital, da TV Fórum, da TV GGN, do Fórum 21 e do canal Desacato, de Santa Catarina. Professor Viaro, você com a palavra. Obrigado, Tiburcio. Boa tarde mais uma vez a todo mundo e principalmente a ministra Marina. É uma grande satisfação poder falar com a senhora, ministra. Ministra, em 2022, o ex-presidente da República firmou um contrato com o bilionário Elon Musk para promover avanços tecnológicos na educação. Porém, depois foram encontrados em operações, sobretudo da Polícia Federal, diversas vezes equipamentos desses satélites do bilionário em zonas de garimpo ilegal, inclusive em terras Yanomamis. A gente sabe que a discussão da inclusão digital ela é muito importante, ela é fundamental, mas, ao mesmo tempo, nós temos esse problema quando trata-se de garimpo ilegal, de terras de preservação, com a entrada do jeito que foi desse bilionário. Como é que a senhora acompanhou e tem tratado essa questão de levar a inclusão digital para os povos mais afastados de reservas, regiões de preservação, tendo este cuidado para não acontecer o que aconteceu no governo anterior e tudo que está envolvendo o nome desse bilionário agora? Bem, primeiro nós temos uma ação do governo federal voltada para a proteção dos povos indígenas. Isso foi um mandato que o presidente Lula se deu logo no início do seu governo, colocando na agenda a questão da desintrusão das terras indígenas, em relação não só ao garimpo, mas também à exploração de madeira, a pesca ilegal, todas as atividades que são incompatíveis com a modalidade de uma terra indígena. As terras indígenas, elas são de domínio da União, mas os povos indígenas têm o pleno usufruto dessas áreas. Então, só para você ter uma ideia, em 2024, nós já fizemos a destruição ou a apreensão, né, nessa lógica de fazer a desintrusão das áreas indígenas, de cerca de 39 acampamentos, 18 antenas Starlink, 3 aviões, 1 helicóptero, 12 balsas, 28 barcos, ou seja, né, conseguimos também fazer uma destruição de 13 motores e 27 motores de polpa. E, além disso, conseguimos fazer também uma ação voltada para a apreensão de combustível ilegal, toda a base de suprimento dos criminosos dentro dessas comunidades. Nesse caso, eu estou me referindo à terra indígena Yanomami. Ou seja, nós temos um olhar tanto voltado para a proteção desses povos, do ponto de vista dos seus territórios, dos seus recursos naturais, mas também a proteção em relação aos seus saberes, a seus conhecimentos tradicionais associados aos recursos naturais, ou até mesmo informações que podem advir da biodiversidade. Eu fui autora do primeiro projeto de lei de acesso aos recursos da biodiversidade, apresentei esse projeto em 96, eu comecei esse debate em 95, quando eu fui eleita pela primeira vez senadora da República. Todo esse debate na América Latina, ele começa com esse esforço que eu fiz dentro do Senado, e nós somos muito zelosos para que nenhuma informação, seja em relação aos recursos genéticos, em relação aos conhecimentos tradicionais associados desses povos, venha a sair do Brasil sem o consentimento prévio informado
e se tiver o consentimento prévio informado dessas populações, passa por todo o processo de licenciamento, né, que são os mecanismos de acesso para que haja uma justa partilha de benefícios. Portanto, a tecnologia é sim uma preocupação. Hoje, inclusive, há um debate de usar os recursos da biodiversidade, fazendo o sequenciamento genético desses produtos, pegando essas informações e criando artificialmente princípio ativo que podem ser reproduzidos em laboratório sem precisar mais do consentimento do país de origem, e isso é algo que os países megadiversos, como o Brasil, como a Indonésia, a China, a Malásia e a Índia, no caso a Índia, eu quis dizer, né, têm trabalhado contra. Então, o Brasil está com uma agenda difícil, que não é fácil, mas é uma prioridade do governo do presidente Lula. Não por acaso foi criada uma casa de governo lá em Roraima só para dar conta dos Yanomamis, foi feito um orçamento extraordinário de 1 bilhão para dar suporte a essas operações, mas nós sabemos que ainda há muito a fazer em relação aos Yanomamis, já conseguimos fazer a desobstrução da terra indígena Pitereua, mas ainda falta Munduruku, ainda falta o povo Caiapó e uma série de territórios que estão no nosso planejamento para fazer essas desintrusões. As desintrusões, elas não são algo que a gente faz e vai embora. Ela requer uma presença permanente do Estado em todas essas regiões, né? O IBAMA tem tido operações constantes nessas áreas, conseguimos, inclusive, fazer uma redução de 75% do desmatamento dentro das terras indígenas que mais desmatavam. Ministra, obrigado, professor Biaro. Vamos agora para a nossa querida Adriana De Lorenzo, Adri, da revista Fórum. Adri, com você. Obrigada, Tiburcio. Boa tarde, ministra Marina. Boa tarde para os colegas que estão aqui, para todos que nos acompanham. Eu queria falar sobre as COPs, a COP 29, que vai ser este ano no Azerbaijão, e no ano que vem, a COP 30 vai ser aqui no Brasil, em Belém. Queria saber como que o governo está se preparando para esses dois eventos, qual que é o plano de ação e o que pretende apresentar ao mundo nessas duas COPs. Obrigada pela pergunta, Adriana. É um esforço enorme para um país sediar uma COP com a envergadura da Convenção do Clima. E o Brasil fez essa candidatura no Egito, o presidente Lula se candidatou para que o Brasil pudesse sediar a COP30, até num movimento de reparação pelo fato do presidente Bolsonaro ter se recusado a sediar a Convenção do Clima na Bahia. Então, era um dever moral do Brasil fazer essa acolhida da Convenção do Clima, porque foi aqui no Brasil, em 92, que surgiram as grandes convenções, biodiversidade, desertificação e clima. O esforço já vem sendo feito, na verdade, Adriana, nós já estamos trabalhando nessa agenda há muito tempo, o Brasil vem fazendo o dever de casa, teve uma interrupção radical no governo do presidente Bolsonaro, que foi retomada a ação brasileira na agenda multilateral climática, de biodiversidade, de desertificação no governo do presidente Lula. Por que eu digo que a gente já vem trabalhando há muito tempo? Nós fomos responsáveis por ajudar a criar o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, que é o princípio das responsabilidades comuns diferenciadas, que o Brasil ajudou a conceber esse mecanismo até que a gente chegou à COP de Paris, onde todos assumiram compromissos de fazer as suas reduções. Nós resolvemos olhar para a COP 30 como sendo a COP das COPs, porque é ali que vai ter que fazer a atualização, né, das obrigações de redução dos países em relação à emissão de combustível fóssil, a emissão de CO2, à altura de não ultrapassar 1,5 de temperatura da Terra. Essa decisão foi tomada agora na COP28, nos Emirados Árabes Unidos. Então, o Brasil tem trabalhado assim. Não adianta colocar toda a agenda na COP30. Então, nós distribuímos, né, uma ação que ficasse
né, a COP28 com algumas obrigações que teriam que sair dali, a COP29 vai ter outras obrigações que devem sair e, ao mesmo tempo, a nossa COP. Qual era a obrigação da COP28? Ao fazer o balanço geral e ao detectar que os compromissos assumidos não tinham sido realizados e que, se continuássemos dessa forma, nós iríamos chegar a 2 graus ou até mais de 2 graus, se estabeleceu, com base na ciência, de que não se deveria ultrapassar o 1,5. Uma outra coisa que se estabeleceu também foi um mecanismo para reparação por perdas e danos, para aqueles países que já estão vivendo os prejuízos da mudança do clima, né? Principalmente os países mais vulneráveis. Uma outra coisa que foi estabelecido, que é incrível na COP28, porque ela aconteceu no coração da exploração de petróleo, foi a questão da transição para o fim dos combustíveis fósseis. Essa é uma decisão que não é fácil ser tratada, né, em lugar nenhum do mundo, porque é preciso substituir essa base de energia fóssil por energia renovável. Então, na COP28, já ficou dito que é preciso fazer uma transição para o fim do uso de combustível fóssil, países desenvolvidos acelerando esse processo, países em desenvolvimento em seguida, e países de renda média baixa vêm depois com a ajuda dos que eu já mencionei. Então, esse é um ganho que já ficou estabelecido ali. E a missão do Brasil é ter reduções que estejam compatíveis com a missão 1,5. Nós temos que atualizar as nossas NDCs para que o mundo todo, né, não ultrapasse 1,5 de temperatura. E o Brasil quer liderar pelo exemplo. É por isso que já reduzimos desmatamento em 50% ano passado, em 40% nesse primeiro trimestre de 2024, evitando lançar na atmosfera mais de 250 milhões de toneladas de CO2 com esse esforço brasileiro. E estamos trabalhando o plano de transformação ecológica, mas principalmente as novas NDCs brasileiras, né, as metas de redução setorial, né, do Brasil, para energia, para agricultura, desmatamento, todos os setores terão que fazer essa atualização. E nós queremos levar as nossas reduções, né, as nossas NDCs, já na COP29, para liderar pelo exemplo, encorajar os outros países a também terem NDCs que sejam virtuosas, né? Que sejam ambiciosas. Obrigado, ministra. Obrigado, Dri. Agora é a vez da nossa companheira Lourdes Nassif, do jornal GGN. Lourdes. Obrigada, ministra, pela oportunidade aqui. Obrigado, Barão, por nos proporcionar essa oportunidade junto com a ministra. Ministra, eu gostaria muito de falar sobre a questão do passivo ambiental que nós temos em vários estados brasileiros. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu estado, que é Minas Gerais. Ali em Caldas, que fica a 300 quilômetros aqui de São Paulo, nós temos uma barragem com material radioativo, que foi o refúgio da Nuclebras, lá em Poços de Caldas, naquela região ali do sul de Minas. Essa barragem, ela não tem o devido cuidado para que não vaze, para que não seja um risco. E essa não tem um suporte ali. Isso eu sei que é é de competência do Estado, com a ajuda do governo federal, mas os estados não estão se aplicando devidamente com esse passivo ambiental. Como que podemos conviver com esses passivos, sabendo que, por exemplo, se aquela barragem arrebenta, até o Rio da Prata vai ter dejetos de urânio. Ele vai de carreirão, vão ser milhões de pessoas atingidas. Como que a gente lida com esse passivo diante de tantos temas que estão sendo colocados agora por conta da mudança climática? Isso atingiria
muitas cidades no caminho, e seria de Caldas a Ribeirão Preto numa sentada só, e depois disso iria levando os afluentes até o Rio Paraná, Rio da Prata. Como a senhora, como governo, poderia interferir nessas questões dos estados para diminuir esse passivo ambiental? Bem, essa é uma responsabilidade, obviamente, da área ambiental, que tem o poder de fiscalização, de apresentar, ajudar na apresentação de alternativas técnicas, mas ela é uma responsabilidade do Ministério de Minas e Energia, e é uma responsabilidade que é compartilhada em muitos aspectos com os estados, né? É de responsabilidade do Estado cuidar para que não haja nenhum tipo de vazamento de lixo nuclear, exatamente pelo perigo que você acaba de se referir. Algumas dessas, digamos assim, dessas não sei como explicar, né, esses acúmulos de rejeito que são feitos em relação ao lixo nuclear, né, eles precisam passar, em alguns aspectos, por processos de descomissionamento. Isso são investimentos complexos que têm que acontecer de forma muito segura, são investimentos que precisam ser feitos. É por isso que eu sou contra o uso de energia nuclear no caso do Brasil, porque o Brasil não precisa de lançar mão desse recurso. Nós somos um país que tem uma abundância enorme em energia renovável de fonte segura, desde a hidroeletricidade, se adequadamente planejada e considerando os requerimentos ambientais, até mesmo a questão do uso de outras fontes, como solar, eólica, biomassa, desde que também obedecendo os processos de licenciamento e regramento correto. Além disso, nós temos um potencial enorme em relação a outras fontes, como produção de hidrogênio verde. No caso do Brasil, por exemplo, nós tínhamos uma etapa de Angra 3 e o presidente Lula, corajosa e sabiamente, encaminhou isso para estudos, para a gente verificar se, de fato, o custo-benefício de fazer esse tipo de investimento, né, seria algo aceitável na realidade de um país como o Brasil. O Brasil não precisa, na minha opinião, de lançar mão desse recurso para ter suprimento de energia. Nós podemos fazer as pesquisas nucleares olhando para a saúde, para outros aspectos, mas não como fonte de geração de energia. É a minha opinião pessoal. Agora, obviamente que essa não é uma decisão do Ministério do Meio Ambiente, é uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética. O que o IBAMA faz é fazer uma avaliação correta e criteriosa quando se trata do licenciamento. Minas Gerais é um estado com muitos passivos, que vai desde isso que você acaba de falar, até a questão do que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, e todo o risco que nós temos lá de várias barragens que o tempo todo estão aí à beira de ter um acidente semelhante. Por isso que é preciso uma ação muito forte dos órgãos de fiscalização, do Ministério Público, que o tempo todo faz admoestações às empresas e principalmente das empresas, né? No caso aí das empresas voltadas para a energia nuclear, elas são empresas públicas, né? Mas nós temos aí uma responsabilidade que é da Agência Nacional de Mineração. Essa agência tem que ter responsabilidade em relação a esse passivo, até porque qualquer coisa que aconteça nessa área é algo aí para milhares de anos, né? Não é algo que a natureza consiga absorver. E aí a radiação, né, ela vai contaminar o solo, vai contaminar os peixes. É um efeito em cadeia altamente deletério para o meio ambiente, à saúde pública. Muito obrigado, ministra. Obrigado, Lourdes. Agradecer muito, né, a participação dos entrevistadores e entrevistadoras desse primeiro bloco, a Thalita Galli, da Rede TVT, professor Viaro, do DCM, Adriana De Lorenzo, da revista Fórum, e Lourdes Nassif, do jornal GGN. E agora, agradecer muito a participação de vocês, competente, e agora chamar os companheiros do segundo bloco.
começando pelo Leonardo Atucci, do Brasil 247. Prazer e uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, Atucci. Obrigado, Tiburcio. Boa tarde, ministra. André Barrocal, boa tarde. André Barrocal, da Carta Capital. Boa tarde também, Tiburcio. Boa tarde, ministra. Obrigado, André. E Lucas Weber, do Brasil de Fato. Bem, mais uma vez, agradecer os canais que estão retransmitindo ao vivo esse Barão Entrevista à ministra Marina Silva, o canal da TVT, o canal da Carta Capital, o canal da TV Fórum, o canal da TV GGN, o canal do Fórum 21 e o canal do Desacato de Santa Catarina. Leonardo Atucci, você com a palavra. Obrigado, Tiburcio. Boa tarde, André, Lucas, ministra, já cumprimentei. Queria fazer uma pergunta, ministra, sobre a questão da margem equatorial. A Petrobras anunciou uma descoberta importante de petróleo, se não me engano, no começo desse mês de abril, no litoral do Rio Grande do Norte. E ao falar sobre essa descoberta, eles disseram que isso seria um indício de que há grandes reservas de petróleo também na região da margem equatorial, mais próxima ali aos estados amazônicos, como Amapá, enfim. Queria perguntar em que pé está essa questão do licenciamento ou não da margem equatorial e como a senhora também está vendo a questão de Essequibo, na Venezuela, Guiana, onde a disputa territorial tem forte relação com o tema do petróleo. Bem, em relação à questão da exploração do petróleo na margem equatorial, foi no Amazonas, é um debate que está sendo feito tecnicamente dentro do IBAMA. Essa licença ela já foi negada por 2 vezes à Petrobras, em 2018, na época do governo Temer, e agora, no governo do presidente Lula, na minha gestão, a licença foi negada por uma decisão técnica do IBAMA. No governo republicano, as agências ou os órgãos ambientais, eles têm a liberdade de manifestar a sua decisão técnica e caberá ao governo acatar a decisão técnica, porque, afinal de contas, você não pode passar por cima desses princípios sob pena de cometer erros que são irreparáveis futuramente. Então, o IBAMA negou a licença, a Petrobras entrou novamente com o pedido de licença, que está sendo igualmente avaliado tecnicamente. O debate sobre se vai ou não vai explorar petróleo no Brasil não é uma decisão do Ministério do Meio Ambiente. Essa é uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética. Como eu falei anteriormente, há um debate no mundo do qual o Brasil participa e é signatário, porque foi uma posição defendida pelo Brasil, inclusive no discurso do presidente Lula na COP28, de que nós precisamos fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, porque o uso de carvão, petróleo e gás na matriz energética global é a razão pela qual o planeta está aquecendo de forma inquestionável, com prejuízos terríveis para o equilíbrio da vida no planeta. Então, esse debate está sendo feito, o Brasil participa dele. Agora, cada país vai fazendo o seu processo de transição. O Brasil, de longe, é o que tem condições de ter uma matriz energética 100% limpa. E o que nós discutimos na COP28 foi: os países desenvolvidos, eles devem acelerar o processo de transição para o fim do uso de combustível fóssil, os países em desenvolvimento de renda média alta, como é o caso do Brasil, vêm em seguida, e depois virão os países de renda média baixa e de renda baixa. Esses precisarão de ajuda, inclusive, para ter essas fontes renováveis de energia. O debate está posto no mundo e, internamente, no nosso país, eu tenho advogado, e aí é uma posição pessoal minha, e que eu sei que muitos especialistas concordam com ela. A Petrobras, por exemplo, tem que deixar de ser uma empresa de exploração de petróleo. Ela deve ser uma empresa de geração, de produção de energia. E eu fiquei muito feliz agora, na ida do presidente Lula para a Colômbia com o presidente Petro, eles decidiram que as duas
empresas de petróleo, tanto da Colômbia quanto do Brasil, vão investir em biocombustível, que é uma fonte alternativa ao fóssil, e vão investir em hidrogênio verde. Ou seja, já é o caminho dessa transição, até porque a COP28 também estabeleceu que nós vamos ter que triplicar as energias renováveis na matriz energética global. E o Brasil, de longe, tem as melhores condições para fazer isso. Posso só pedir para concluir sobre a questão do Essequibo, que eu tinha colocado também, antes de passar adiante? Desculpa, gente. Não, é isso mesmo. É isso. Desculpa. Não, como a senhora vê essa disputa na região de Essequibo, também entre Guiana e Venezuela, em torno do tema do petróleo? Eu acho que tem um debate que tem a ver com as questões de natureza econômica, de exploração de petróleo, né? Porque os conflitos políticos, os conflitos bélicos, eles acabam tendo um fundo de natureza econômica, um fundo de domínio em termos da geopolítica, ali na geografia do poder. Obviamente que tem a ver também com respeito à soberania, à autodeterminação dos povos, tem a ver com o cumprimento de acordos e tratados internacionais e com uma visão de solidariedade, de ajuda mútua entre países que são vizinhos. O presidente Lula tem feito um esforço diplomático enorme, o ministro Celso Amorim tem o tempo todo se destacado para ajudar nesses conflitos, mas, infelizmente, eles estão se repetindo. Eu acho que o nosso continente ele não pode ser submetido a qualquer tipo de situação que ameace as democracias e que ameace a paz no nosso continente. Obrigado, ministra. Obrigado, Atush. Agora é a vez do André Barrocal, da Carta Capital. André, com você. Ministra, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde também aos colegas aqui de bancada de entrevista. Ministra, eu tenho duas perguntas para a senhora. A primeira, relacionada à COP30, que vai acontecer no ano que vem na cidade de Belém. O atual prefeito de Belém é um apoiador do governo Lula, mas ele está muito mal avaliado nas pesquisas, dificilmente terá condição de se reeleger, e quem pontua bem nas pesquisas de intenção de voto é um pré-candidato bolsonarista. O que a senhora imagina que será uma COP em Belém, caso o prefeito da cidade seja um prefeito bolsonarista? A segunda pergunta tem relação com a paralisia aí de parte dos trabalhos dos servidores do IBAMA, uma paralisia, uma operação padrão que vem desde o início do ano. Qual será o desfecho dessa paralisia, na sua opinião? É uma reivindicação justa? E a paralisia já tem causado algum problema concreto aí para os serviços ambientais brasileiros? Bem, em relação à COP, é um desafio enorme do ponto de vista logístico. O Ministério do Meio Ambiente ele é responsável, junto com o Ministério de Relações Exteriores, da parte de negociação e conteúdo, toda essa parte de como vamos ter NDCs que estejam à altura da missão 1.5, vai uma parte de discussão sobre financiamento privado, como fazer a interligação entre a Convenção da Biodiversidade, a Convenção do Clima e a Convenção de Desertificação, além de outras questões que estarão em debate. Essa é a nossa missão. A parte da infraestrutura logística está a cargo da Casa Civil, foi criada, inclusive, uma secretaria extraordinária só para cuidar do desafio logístico, e, afinal de contas, nós podemos ter de 90 a 100 mil pessoas, né, em Belém. Isso aí é um desafio enorme, né, que a gente está debruçado, o governo debruçado, em parceria e debates com o governo do próprio estado do Pará. A dinâmica da COP é completamente diferente de qualquer coisa que a gente possa imaginar, né? É claro que ter um governo democrático que dá espaço para a sociedade civil. Eu conheço o Edmilson desde quando éramos muito jovens, sei do compromisso dele, né, com a cidade, com os mais vulneráveis. Tem um desafio enorme ali em relação, né, ao atendimento de demandas históricas de saneamento básico, na parte toda de acesso, de mobilidade urbana. Tem muitos desafios, né? E ter um governo comprometido, que não é negacionista, isso é muito importante. Agora, independente disso, quando você instala a COP em um determinado país, a COP está sendo sediada por aquele país.
A COP não é daquele país. Quem é o responsável pela COP são as Nações Unidas. Na hora em que você estabelece o espaço em que ela vai acontecer, aquilo vira um território das Nações Unidas. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, nos países que não são democráticos, em que não há liberdade para manifestação pública, política, atos públicos, você faz os atos públicos dentro do território da COP, né? Os movimentos sociais escolhem um determinado lugar, fazem protestos, fazem shows, fazem crítica aos governos. Por quê? Aquilo é de responsabilidade das Nações Unidas. Não há uma interferência, né, dentro daquele espaço pela ação política local. A ação política local tem um poder de liderança, esse poder de liderança é exercido porque você tem que fazer entregas que fiquem referenciadas naquele país, mas é um esforço multilateral, né? É claro que nos Emirados Árabes muita gente não tinha expectativa de que fosse sair uma decisão para o fim do uso de combustível fóssil, mas saiu da meca da exploração de petróleo, porque era um esforço multilateral. Obviamente que a presença do presidente da COP, do sultão, que fez todo o esforço, por ser até uma pessoa ligada ali à exploração de petróleo, né, da petroleira, né, estatal, né, teve um peso, porque ele tinha uma audiência, mas isso é o que nós temos, né? É muito melhor você ter ali um governo compatível. Não é por acaso que todo mundo celebra que a COP seja no Brasil, não é por acaso que a Rio 92 foi no Brasil, não é por acaso que iria ser na Bahia, na época do Bolsonaro, que a Convenção da Biodiversidade, agora que vai ser na Colômbia, já aconteceu no Brasil quando eu fui ministra do Meio Ambiente. É porque o Brasil tem um histórico de como lidar com esses grandes eventos, mas quando eles estão instalados, eles são de responsabilidade das Nações Unidas e vira um espaço multilateral dos 195 países que são signatários da Convenção. E, ministra, perdoe, tinha uma segunda pergunta que era sobre a paralisia dos servidores do IBAMA. Obrigada. Eu falei tanto da primeira, como me esqueci também na primeira que o Leonardo fez. Bem, há uma legítima mobilização dos servidores federais, havia um processo de fechamento de qualquer canal com os servidores, não são apenas os servidores do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, mas nós tivemos mobilização já da Polícia Federal, temos agora dos professores, o pessoal do Ministério dos Povos Indígenas, o pessoal da FUNAI, já conseguiram, inclusive, fazer o seu acordo, fazer os seus ganhos de valorização da carreira. No caso do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA, não é diferente. Nós fomos o primeiro ministério a abrir a mesa setorial de conversa com os servidores, já tivemos várias rodadas de negociação com o Ministério da Gestão e Inovação, a ministra Esté, tem uma proposta que foi apresentada para os servidores, que eu considero que já obteve ganhos que são significativos, fruto dessa luta dos servidores, porque o que eles querem é a valorização da carreira. Agora, uma coisa eu posso dizer, os servidores da área de meio ambiente, eles têm um compromisso com a agenda que vai além da questão puramente funcional. Isso não significa que eles não devem ter uma carreira valorizada, seus salários adequadamente valorizados, mas eles são muito responsáveis com a agenda que eles mesmos estão conseguindo dar bons resultados. Esses resultados de combate ao desmatamento é fruto do trabalho de servidores e servidoras do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, do IBAMA, com a ajuda da Polícia Federal, da PRF e outros órgãos ambientais. Graças a Deus, nós estamos avançando nessa negociação e eu espero que no governo do presidente Lula, que abriu o canal de negociação, que já apresentou uma proposta de reajuste que vai na ordem de 30% a 35% para os servidores, que a gente possa ter um bom desfecho. É um processo, é uma dinâmica, né? Obviamente que não se vai conseguir da noite para o dia tudo que os professores querem, que o pessoal da área de saúde, de meio ambiente querem, mas a determinação do presidente Lula é de valorização das carreiras, de respeito aos servidores públicos. E tem ganhos que já foram alcançados. Por exemplo,
concurso público. Nós já conseguimos chamar os que estavam na reserva, cerca de 250 servidores que estavam concursados na reserva para o IBAMA e ICMBio. Nós já conseguimos uma antecipação de cerca de 400 servidores para fazer uma operação emergencial para IBAMA e ICMBio e um concurso público para o Ministério do Meio Ambiente, através de suas vinculadas, que daria na ordem de 2.800 servidores, para fazer a reposição. Quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente, 19 a 16, 17 anos atrás, eu deixei 1.700 fiscais. Eu voltei e só tinha 700 fiscais. Por isso, esse esforço, essa força-tarefa, e, obviamente, que com todo respeito, porque num governo democrático as pessoas podem se manifestar, podem reivindicar, podem se articular. O próprio presidente Lula é um ex-sindicalista, e ele, mais do que ninguém, sabe disso. Obviamente que não temos como resolver as coisas da noite para o dia. Conseguir o concurso, conseguir um aumento, conseguir viabilizar um reconhecimento, uma gratificação para quem está em área que é de risco, tudo isso é um esforço que a ministra Esther já está fazendo e que está na mesa agora de negociação de servidores e servidoras. Obrigado, ministra. Obrigado, Barrocal. Temos agora a última pergunta desse segundo bloco, que será feita pelo companheiro Lucas Weber, do Brasil de Fato. Lucas, você com a palavra. Muito obrigado, Tiburcio, muito obrigado ao Barão por essa oportunidade, cumprimentar todos os colegas e principalmente você, né, ministra? Agradecer demais esse espaço, fundamental a gente poder dialogar, ter um tempo de qualidade para poder conversar sobre questões fundamentais do governo. Eu vou tentar fazer duas perguntas bem objetivas. A primeira é bem simples. Eu queria saber se a senhora conseguiria, de maneira bem objetiva, enfim, trazer qual que é o maior desafio que você está enfrentando agora nessa segunda gestão que você está à frente do Ministério do Meio Ambiente, isso em relação à primeira oportunidade que você teve no primeiro governo Lula. E a segunda pergunta é a respeito dessa semana que o MST mobilizou por conta da luta pela reforma agrária, em virtude do dia 17 de abril, que é considerado, né, o Dia Nacional de Luta pela Terra. A gente conhece bastante o trabalho do MST, seja em acampamentos, em assentamentos, e a gente vê como um dos focos, um dos espaços que mais se divulga nessas regiões é justamente pela preservação do meio ambiente, recuperação de áreas degradadas, apoio à agroecologia. Então, eu queria saber se, por parte da senhora, se você imagina, se você acha que é possível que o Ministério do Ambiente consiga se envolver mais pelo apoio à reforma agrária, de alguma maneira, seja financeira, seja se envolvendo nesse processo. Você acha que é uma discussão cabível, ministra? Obrigado mais uma vez. O Ministério do Meio Ambiente é inteiramente parceiro da agricultura familiar, né? Nós, inclusive, aqui do Ministério do Meio Ambiente, eu faço parte dessa história, desse legado, né? Nós concebemos um conceito de reforma agrária particular, inclusive pensando a questão ambiental. Isso foi pensado pelo Chico Mendes, lá atrás, né? Quando ele pensou as reservas extrativistas. Naquela época, a luta pela reforma agrária era de transformar as áreas em lotes quadrados, e tinha, inclusive, um pensamento de que a terra deveria ser, enfim, ficar desmatada para poder tomar posse daquele lote. Fomos nós, lá no Acre, que fizemos esse questionamento. Na época, nem éramos muito entendidos. Chico Mendes era muito criticado, né? Diziam que ele fazia o jogo das potências estrangeiras, porque ele defendia a floresta protegida, não defendia a reforma agrária no modelo tradicional para a Amazônia. Hoje nós temos a modalidade das reservas extrativistas, dos assentamentos extrativistas, que são de responsabilidade do Ministério, em alguns casos em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O ministro Paulo Teixeira está fazendo um excelente trabalho, ouvindo os movimentos sociais, e hoje virou um consenso, isso que você diz, os movimentos sociais, os movimentos de defesa da reforma agrária, todos têm uma pauta voltada e comprometida para a proteção do meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente é parceiro. Todo esse debate em relação à agroecologia, todo esse debate em relação aos conceitos, nós criamos uma Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável exatamente para dar suporte.
Obviamente que nós temos um ministério específico, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E é por isso que, há 20 anos atrás, quando eu criei o conceito de que a política ambiental deveria ser uma política transversal, é exatamente para que a gente possa estar presente em todas essas frentes. O Ministério do Meio Ambiente é um parceiro, mas a responsabilidade de demarcar, no caso dos assentamentos da reforma agrária, é do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. No caso das reservas extrativistas, dos assentamentos extrativistas, isso tem uma parceria forte com o Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos pagando, por exemplo, o Bolsa Verde, nós estamos fazendo agora um programa de restauração de área degradada com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós temos uma meta de restaurar algo em torno de 12 milhões de hectares de área que foi desmatada. Nós estamos trabalhando para que se tenha, né, os conceitos do que é uma agricultura de baixo carbono, de um modo geral, mas que, no caso dos assentamentos, eles devem trabalhar muito mais na linha da bioindústria, das cooperativas, né, do uso dos bioinsumos. Nós estamos trabalhando muito, inclusive, junto com o Serviço Florestal, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente crie, né, uma nova base de assistência técnica. Nós estamos nos dispondo, inclusive, com o Ministério da Educação, a fazer o treinamento dos técnicos voltado para a agenda florestal, porque muitas vezes você forma um técnico, mas tem o devido conhecimento de como criar sistemas agroflorestais, de como criar bancos de semente, de como criar viveiros. Tudo isso é parte dessa parceria que nós já estamos fazendo. Somos inteiramente aliados. Maravilha. Ministra, obrigado pela resposta completa, mas será que eu poderia te ouvir em relação àquele primeiro questionamento sobre o maior desafio que você está enfrentando nessa segunda gestão à frente do Ministério do Meio Ambiente, por favor? Acho que o maior desafio é o que já estava posto no primeiro Lula: mudar o modelo para um modelo sustentável de desenvolvimento. Esse é o maior desafio. E eu fico muito feliz que, nesse terceiro Lula, a questão de ter uma política ambiental que não é setorial, que é transversal, ela está posta como um comando do presidente Lula. Não é por acaso que quem coordena o plano de transformação é o ministro da Fazenda, porque ele que tem os instrumentos econômicos para viabilizar os meios para que aquilo que é pensado e é planejado possa ter o devido suporte financeiro. O plano de transformação ecológica foi feito em parceria com o Ministério da Fazenda, nós tivemos uma participação forte. O Plano Agricultura de Baixo Carbono, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Fazenda e Meio Ambiente trabalhando juntos. Ou seja, o grande desafio não é apenas de mitigar, de adaptar, que já é muito grande, mas é também de transformar um modelo insustentável em um modelo sustentável de desenvolvimento, que crie um novo ciclo de prosperidade, que combata a desigualdade, mas que preserve as bases naturais do nosso desenvolvimento. Muito obrigado, ministro. Obrigado, Lucas. Eu vou pedir a vocês mais alguns minutinhos, porque o internauta que nos assiste enviou um superchat com uma pergunta muito rápida, muito simples para a ministra. Trata-se de Vitor Sarno, que certamente é um ex-funcionário do Ministério. Ele pergunta: quando serão reanalisados os processos de demissão de colegas considerados perseguidos? Segundo ele, tem um número pequeno, de cerca de 6 ou 7, entre os quais o caso dele, que não tiveram ainda os seus pedidos de reanálise abertos. Então, ministra, essa é a questão. Obrigada, Vitor, pela pergunta. De fato, nós temos casos em que há uma reclamação dos servidores de que foram demissões de natureza política por perseguição. Na transição, teve uma orientação do comando de governo que todos esses casos deveriam ser tratados, né, olhando para cada um deles, não ter um olhar genérico, como se todos fossem iguais, até para poder fazer uma separação adequada, né, do que realmente era perseguição política ou do que era
outras razões. Isso está sendo analisado pelo jurídico do Ministério, pelo jurídico do IBAMA ou de qualquer outro órgão do Ministério do Meio Ambiente. Toda a orientação que é dada pelo pessoal da área jurídica, né, isso não é uma decisão política da ministra, isso é um processo, quando você gera um PAD, todo o processo tem que ser dentro do devido encaminhamento que foi dado desses PADs. Então, está sendo analisado, e obviamente que nós temos todo o interesse, mas para isso o que eles têm dito é que precisa de fatos novos, de que os servidores têm que apresentar fatos novos para que, nos casos em que já foi concluído o processo, ele possa vir a ser reaberto. Essa é a questão que está posta. Mas cada caso é um caso, está sendo avaliado, não só no Ministério do Meio Ambiente, mas em toda a esplanada. Muito obrigado, ministra. Queria agradecer muito, primeiro, ao bloco de entrevistadores, o Atushi, o André Barrocal, o Lucas Weber. Agradecer muito à equipe do Barão, que propicia esse diálogo aberto e que acho que contribui para esclarecer as políticas públicas do governo. Agradecer muito à ministra, agradecer à equipe técnica, a Érica, que está fazendo aí a produção e dando suporte ao nosso trabalho, e dar a palavra de novo para que a ministra possa se despedir, agradecendo muito o tempo e a qualidade do diálogo que ela nos propiciou. Obrigada, Tibúrcio. Apenas para agradecer a você e a sua bancada muito competente de entrevistadores e entrevistadoras, as pessoas que nos acompanharam pela internet, que mandaram perguntas, e toda essa rede que se formou para que a gente pudesse conversar. Hoje é um dia especial, simbolicamente falando, né? Que é o Dia do Indígena. Não consideramos que seja apenas um dia, mas essa data foi tomada como a abertura daquilo que os povos indígenas chamam de Abril Indígena. Nós vamos ter o ATL, né, o segundo ATL do governo do presidente Lula. Ontem tivemos uma reunião do Conselho Nacional de Política Indigenista, que é presidido pela ministra Sonia Guajajara, aliás, a primeira mulher ministra vinda, né, de uma etnia indígena, da etnia Guajajara, em 500 anos de história do Brasil. O presidente Lula homologou ali 2 terras indígenas, tem mais outras em processo de homologação, um debate intenso em relação à desintrusão e valorização dessa agenda, mas tendo a alegria de termos 2 mulheres fortes, competentes, à frente, uma da FUNAI, a Joênia Apchana, a primeira deputada federal eleita, né, para o Congresso Nacional, a primeira mulher indígena eleita, e a Sonia Guajajara. Então, hoje é uma data muito especial, porque ela nos lembra processos de reparação social, cultural, econômico, em todos os níveis, em relação aos povos originários, né? Tanto o povo preto quanto o povo indígena constitui uma base social que precisa de reparação em todos os níveis, e o governo tem priorizado essa agenda. Muito obrigado, ministra. Saudar também o companheiro Altamiro Borges, nosso coordenador aqui no Barão, que deixa um abraço para todos. Muito obrigado pela audiência e muito obrigado à equipe de debatedores e muito obrigado à ministra Marina Silva. Obrigada, Tibúrcio. Bom te reencontrar. Prazer meu. Obrigado, gente. Obrigado.